Clariana Colasso, seja muito bem-vinda. A Clary, ela é demais, gente. Ela tem um monte de receita maravilhosa. O Instagram dela é um arraso. Ela dá um monte de dica preciosa. Siga a Clariana Colasso lá no Instagram, tá? Clariana Colaco, porque não tem cedilha no Instagram, né? Mas a Clariana Colasso, tá bom? E aí, a Clary trouxe pra gente uma proposta que eu amei, porque o Dia das Mães tá chegando. E nada melhor do que a gente preparar aquele almoço gostoso, mas assim, uma entradinha pra todo mundo relaxar, bater papo primeiro, dar risada, etc e tal, né? Então, se você tava sem ideia do que fazer de entradinha, de aperitivos, aqui a gente tem algumas ideias pra você arrasar e fazer uma mesa gostosa. Uma mesa gostosa, saudável e nutritiva, né, Cláudia? Porque quando a gente pensa em entradinhas, a gente acaba pensando muitas vezes em queijos, em embutidos, em alimentos que têm um pouco mais de energia. Então eu trouxe aqui numa versão mais saudável, né? Como a vida precisa ser. Então tem bastante vegetais e tudo que a gente vai utilizar aqui são os vegetais e que se adequam a qualquer tipo de refeição também. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas tem que combinar com o prato principal? Tem que. Então essa aqui a gente trouxe, dá pra tudo. Ah, então ótimo, é isso que eu ia te perguntar. Essa daqui combina com tudo. Dá pra você servir com uma massa ou com uma carne, ou até num churrasco, fazer uns aperitivos. As pessoas vão petiscar, vão se deliciar com pouca energia, né? Com pouca caloria. Maravilha. E, gente, tem muitas que me mandam mensagens falando: ah, eu quero receber uns amigos em casa, mas eu não sei como montar, eu não sei como fazer. Tá aqui, olha que ideia. Você tem tabuinha? Ah, não tenho, Clau. Então você pode O próprio pratinho, comprar, né? se você quiser, porque elas são baratinhas. Sim. E aí você compra as pequenininhas. Ou fazer nos pratinhos também, que fica também um charme, não tem problema. Mas olha aqui, aqui é Hummus, que é uma pasta de grão de bico, que é super simples de proteica, fazer. Né? E é bem fácil mesmo, a gente pode usar inclusive para fazer acompanhamento. A gente pode fazer pro Dia das Mães e já separar um bocadinho aí para comer ao longo da semana. aqui. Coalhada seca, que é uma receita que todo mundo tem vontade de fazer, mas acham que é super difícil. Eu vou mostrar para vocês, gente, que precisa de apenas um ingrediente. Olha isso. Aqui, olha, gente, vegetais cortadinhos. Exatamente. Então tem salsão, tem a cenoura, tem o pepino, porque a gente pode petiscar todas as pastinhas ou com um pão sírio, que aqui eu dei apenas uma torradinha no forno, com um pouquinho de orégano, ou até com o próprio vegetal. Maravilha. Gostoso, e né? aqui a gente tem Uma caponata de berinjela, que muitas pessoas têm por hábito fazer com muito, mas muito, muito, muito azeite. E aí eu vou trazer uma versão aqui com menos gordura, porque não adianta ser só gostosa, tem que ser saudável também. Então o azeite, por mais que seja saudável, é uma gordura extremamente benéfica para o nosso corpo, a gente não pode comer aí sem parcimônia. Então para uma entradinha, a gente reduz a quantidade de azeite. Você é chique, né, gente? Parcimônia. Gosto assim. Não, porque senão, Palavras às vezes, as pessoas não bonitas. têm muita noção, Eu tô falando né? das palavras, palavras palavras. elegantes. Parcimônia. Parcimônia não é Parcimônia. uma palavra bonita? Parcimônia, é bonita. Parcimônia. Vamos lá. Então, olha, eu Começamos onde? vou fazer aqui a minha caponata de vegetais. Eu coloquei vegetais porque normalmente faz de berinjela, mas pode colocar abobrinha, pode colocar os pimentões, pode colocar cebola, pode colocar aquilo que você tiver na sua casa, tá? O importante é a gente ter bastante variedade para trazer mais sabor ao prato. Claro, gosto com azeitona, gosto com uva passas, faz como você quiser. Se você levar no forno, Cláudia, demora um pouquinho mais. Então, o que a gente faz? Na panela. Então, já até comecei aqui a dar uma refogadinha, só coloquei os vegetais. Vou começar com os pimentões, também pimentões variados. Se você comer pimentão, se sua família não comer, não coloque. Cebola roxa, que eu acho que dá um colorido bonito. Vou colocar a abobrinha e a berinjela. Você não colocou nada de tempero, de gordura, de nada? Nada. Aí vou colocar um pouquinho de sal e vou começar a dar aroma para essa preparação. Porque uma camponata bem gostosa, ela tem que ser bem aromática. Então, ó, vou colocar um pouco só de sal. E aí vou começar a colocar orégano, que eu acho que dá um... Combina, né? Orégano com berinjela combina. Vou até abrir aqui que eu vou colocar em maior quantidade. E sabe como que a gente faz perfumar orégano? É assim, Cláudia, a gente coloca na mão e aí faz assim, ó. E aí levanta todo o aroma desse orégano. Um pouquinho de páprica, que dá uma temperadinha, né? A páprica dá um punch gostoso. Pimenta do reino e vou deixar. Claro, e o azeite? O azeite vai no final.
só para dar aquela perfumada de azeite e, obviamente, traz mais palatabilidade, né? Ou seja, a gente fica mais gostoso o alimento. Você já escutou que tudo que é frito é gostoso? Ai, tudo que é frito é gostoso, não é isso, gente. É porque o azeite, uma das propriedades dele, realmente é aumentar a palatabilidade. Ele aumenta o sabor. Mas não por isso que a gente pode comer aí sem moderação, Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quisesse fazer no forno, eu também poderia fazer sem azeite? Pode. Vai ficar... Não fica ressecado. Eu coloco no forno, deixo murchar bem. E aí depois eu finalizo com o azeite. Joia, Simples hein? assim. Ele vai cozinhar no próprio líquido dos próprios vegetais. A cebola libera bastante líquido, a berinjela também. O que acontece? Os vegetais, eles são mais esponjosos, principalmente a berinjela. Se eu já coloco muito azeite agora, ele absorve todo o azeite e acaba ficando muito gorduroso. Perfeito. Eu vou te dar um tempinho pra dar uma murchadinha e aí você organiza pra gente já fazer a próxima? Combinado. Agora vamos lá. Mariana, como é que tá aí? Já deu uma murchadinha? Ah, e eu vou dar uma super dica agora pra você. Tá vendo que ele tá murchando tranquilamente, tá? Mas pode ser que a sua panela comece a pegar um pouquinho do vegetal no fundo. O que que você entra? Com um pouquinho de água. Tá. Aquela técnica pinga e frita que eu sempre falo pra vocês. Aqui, na verdade, é pinga e cozinha, né? Mas só pra absorver um pouquinho da água aqui, a gente não precisa adicionar a gordura, tá? Joia. Coloquei uma folhinha de louro. Vou deixar bem perfumado essa preparação. Depois, Cláudia, vai ficar assim, essa delícia. Você pode acompanhar com o que você quiser. Então, colocar numa salada, colocar para acompanhar um frango grelhado, enfim, entradinha, pode participar do prato principal, pode até ser um recheio de uma torta. Você faz em maior quantidade, por exemplo, essa que a gente está fazendo, e já vai consumindo ao longo da sua semana. Maravilha. Certo? Clau, nessa água aqui que eu já comecei a ferver, eu vou colocar o grão de bico pra cozinhar. Tá. Uma folhinha de louro, que eu gosto do louro. Acho que dá um aroma bem saboroso, né? Você já sente o cheirinho do louro só de cozinhar, né? Dizem que feijão, quando tá cozido, as mães sentem que o feijão tá cozido pelo cheiro do louro, né? Quando sobe aquele cheiro de comida cozida. Então, acho que ele aromatiza bastante. Pra virar o quê? A pasta de grão de bico. Gente, o hummus nada mais é do que o grão de bico cozido, processado. E aí a gente coloca a pasta de tahine, que é uma pasta de gergelim torrado. Geralmente a gente compra pronto, ou você pode fazer em casa também. É só torrar bem esse gergelim, processar e depois você vai ter essa pastinha pra fazer o que você quiser. Pode, inclusive, você pode passar em alguma salada, como molho, como tempero. Você pode colocar em cima de uma torradinha, em cima do pão. É super saudável, tahine, tá? E aí eu coloco sempre um pouquinho de alho, um pouquinho de limão, processo e formo essa pastinha. Dá pra você substituir até nos recheios de sanduíche. Em vez de passar margarina, manteiga, requeijão, tudo isso, maionese. Você coloca uma pastinha de grão de bico que fica delicioso. Eu amo, acho que dá todo um charme assim, né? Para um sanduíche fica delicioso. Agora nós vamos à nossa coalhada. Gente, coalhada nada mais é do que iogurte dessorado. Agora, não é qualquer iogurte, é aquele iogurte que a gente compra apenas com 2 ingredientes. Então, durante muito tempo, as pessoas compravam iogurtes e não era realmente iogurte ali dentro, né? Tinham várias substâncias a mais, vários químicos a mais, que transformava esse leite em iogurte. Então, Você tá brincando que existe essa picaretagem na indústria alimentícia? existe, daqui a pouco o Davi vai falar brilhantemente. Olha Eu lá! acho que ele é o rei das redes sociais que vem desmistificar os rótulos. Vamos ter esse momento aqui com o Davi, Hoje. que desmistifica todos os rótulos, que mostra pra gente as mutretagens que tem por aí, para que você não caia mais em nenhuma pegadinha, pensando que o alimento precisa ser o seu remédio, né? Então vamos fazer da nossa alimentação o melhor possível com aquilo que a gente encontra no supermercado. Ou às vezes até comprar o produto industrializado, muitas vezes a indústria faz, obviamente, para baratear, né, o produto, mas sabendo que aquilo realmente não é aquilo que você está imaginando ser. E não né? ser enganado, Exatamente. O que a gente não pode é exatamente isso. Obviamente, tem alguns alimentos aí que fazem parte das indulgências diárias, mas a comida de verdade é essa aqui. Então, você pode fazer o iogurte natural na sua casa. Eu já mostrei aqui como a gente faz iogurte. Se eu não mostrei, nós vamos fazer, porque é demais. Mas é legal mostrar. Gente, basicamente é pegar um iogurte como esse, colocar no leite numa temperatura ideal e deixar ele de um dia para o outro até o fermento lácteo do próprio iogurte ser transformado no leite, tá?
Agora, vou pegar esse que eu comprei de forma industrializada, aquele somente 2 ingredientes, tá? Não pode ter açúcar, corantes, nada disso. E aí eu vou colocar pra peneirar, pra filtrar nesse coador de café. Gente, é isso mesmo. Você vai pegar o seu coador de café, seu filtro de papel, você vai deixar dessorar. Ó, ele já começa imediatamente, já sai aqui todo o soro, tá? E a gente vai deixar de um dia para o outro e vai ser transformado aonde? Numa pastinha deliciosa que é a coalhada Posso deixar na geladeira ou fora da geladeira? Se você estiver numa cidade muito calor, né? São Paulo ontem estava muito frio, hoje já está calor, né? Então, assim, na cidade de São Paulo eu recomendo que a gente deixe sempre dentro da geladeira. Agora, se você for do sul e estiver bastante frio, aí você pode deixar de um dia para o outro fora da geladeira, que não tem perigo de estragar essa preparação. Você vai deixar ele dessorando, né? Ele filtrando todo esse líquido que vai sair. Depois a gente vai temperar. Como que eu tempero? Folhinhas de hortelã, uma pimentinha síria, um pouquinho de sal e vai ficar uma delícia. Como tá aqui, olha que lindo. E aí, eu tô vendo que você fez como se fosse uma flor. É. Como é que você fez esse é tão charme todo? simples. Será que eu consigo esse aqui? Ó, Fica tão bonito, não fica, gente? vou pegar um pratinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu achar um prato. Pega aqui, ó. Aqui consigo. Ah. Você pega aqui Sério o que você vai bagunçar? Quer um outro pratinho? Tem um outro pratinho fácil, Gente, Fabi? é tão simples de A fazer. nossa cozinha de apoio ela é um pouquinho distante, mas ela já vem. Um segundinho. Pratinho. Você Tá vai pegar a chegando. pastinha, você pode fazer com qualquer Aqui, ó, coisa tem que até tenha um pratinho escuro cremosa. que vai ficar perfeito, ó. Ah, pronto, vamos montar. Você pega aqui, ó, Ah. e aí só espalhar aqui, ó, formando uma pétalazinha. Fica bonitinho, né? Sim, porque às vezes falta essa ideia, né? De fazer a coisa ficar charmosa. Não, e aí você percebe assim que um eu coloquei na louça todo inteiro, o outro fiz esse charminho, o outro já espalhei. Maravilha. Isso traz volume e beleza pro prato, porque a gente come com os olhos, né? Ó, claro que a gente quer provar tudo isso, mas já que a gente entrou no mérito da questão, de falar que tem aí algumas pegadinhas nas embalagens que a gente precisa ficar muito atento antes de sair consumindo, né? A gente tem que saber o que é que a gente está comprando. Eu vou, de novo, reforçar para você seguir a Clariana Colasso. Vou experimentar, mas é já já. Ah, eu vou ali primeiro com o Davi, tá bom? Tô louca pra ver o que vocês vão aprontar. E eu quero que aí. depois você venha aqui para conversar com a gente e tirar suas certeza. dúvidas também, Clary. Agora, Clary, faça as Vamos vezes aí. experimentar aqui, É. né? Então, Por onde a assim, gente começa, Por hein? onde vocês quiserem. Então, assim, a dica é deixar esses tubetes, né? Como a gente fala muito de dips, que seriam os vegetais com alguma coisa que dê pra chuchar. Então, pode ser a pasta de grão de bico, pode ser a coalhada. E aí, um pãozinho sírio que a gente pode colocar aí a caponata. Chuchar, gente, é uma palavra que eu só Chuchar. conheci aqui em São Paulo, tá? Chuchar. Então, meus amigos cariocas que não conhecem, colocar ali, tá? Chuchar. Os espalháveis. Sabia que na indústria Sim. a gente fala de espalháveis? Ah, é? Os espalháveis. Spread, Então é isso. Você vai Spread. começar por A gente onde? consiga fazer isso. Eu vou começar aqui, vou pegar aqui. Tem salsão, tem pepino. Ah, Gente, o não tem isso aqui em salsão. casa. Salsão. Salmão, pepino, cenoura, comida de verdade, grão de bico aí Grão de processadinho. Eu vou começar aqui então com a caponata aqui. Vai na caponata. Gostoso. Amei. E fica gostoso com salsão, Amei né? Às vezes muito. as pessoas ficam, principalmente em entradas, né? Ficam se entupindo de pães. Olha que delícia comer com vegetais. Amei muito. Gostou? Feliz. Nossa, Você que pode delícia. colocar num potinho, assim, quem tem potinhos de shot ou de Nossa, velhinha bom. aromática, coloca um pouquinho no fundinho e coloca os vegetais pra pessoa, até em porçãozinha individual, Gostei. fica bem legal. O grão de bico, lembrando aqui que é só cozinhar, amassar e temperar? Só cozinhar, depois você vai processar ou no liquidificador, aí você colocar um pouquinho mais de água, no próprio processador com um pouquinho de azeite, um pouquinho de tahine que dá pra fazer em casa, eu tenho receita inclusive no Instagram, um pouquinho de limão e alho. Uma delícia. Você gostou do seu? Adorei. Maravilhoso os dois. E tá al dente, né? Então você sente bem os sabores. Cara, que Porque normalmente a delícia. gente come caponata tudo molengo, Tudo né? molengão, tá maravilhoso. Parece que o negócio tomou uma surra, gente. Dá até Maravilhoso. pena da caponata que a gente encontra aí Sabe pronta. o que dá dó? Porque você acaba deixando de saborear os vegetais de forma isolada, né? Fica uma maçaroca só. Você não vê as cores, porque fica tudo muito escuro por conta da berinjela. E também você não mastiga tanto e aí acaba não trazendo saciedade para Maravilhoso. nossa refeição. E uma coisa legal Sabia aqui, essa coalhada também? que é uma dica que eu sempre dou para as pessoas, é a questão de ervas. Então, saladas, o que você for fazer, você usar ervas naturais. Quanto mais ervas você usa naturais,
menos sal você precisa colocar, porque você já tem o sabor natural delas. A gente E isso sempre aí fala já dá um sabor a mais na sua comida, além de embelezar, etc. e tal. Eu fui fazer agora, fiz um pato esse final de semana. Aí fui pôr uma salsinha assim e tal, não sei o quê. Cara, já ficou uma outra coisa. Aí a minha esposa veio pra... Eu falei, põe aqui uma salsinha. Ela pôs, jogou um monte de salsinha. Eu falei, não, meu amor, aqui é prato francês, não baiano, né? Porque o baiano é assim, um morro de erva, né? Eu falei assim, mas já ficou uma outra coisa, tanto de sabor quanto de beleza de você apresentar o prato. Traz né? cor, sabor, textura e também traz vários benefícios ao nosso corpo. Você cozinha muito. Menos do que deveria. Por que você ainda não veio cozinhar aqui com a gente? Olha, tô aguardando o convite. Eu venho aí, faço meus Pronto, pratos sem Fabiana, problema. Só Fabiana. agendarmos. Nossa, que Uma cabaça delícia. boa. Eu só não vou comer esse porque o tahine pode ser que ele tenha amêndoa, né? E eu tenho alergia à amêndoa. Perfeito. Só amêndoa. Eu não tenho alergia a nozes, nem avelã, nem castanha, nada. Nossa. Só amêndoa. Ô, Clariana, que delícia. Tá uma Quanto delícia. tempo ficou no fogo? Muito rapidinho, Cláudia. Nossa, inclusive, que a gente preparou ali na hora, já tá prontíssima. Gente, é impressionante, porque tá, como você falou, ao dente. Tá al dente, tá Aí maravilhoso. você coloca um limãozinho pra trazer acidez também. E mais vitamina C pro nosso corpo. E é isso, gente. É comida de verdade que a gente sempre fala aqui, né? Olha. E assim, essa questão de legumes também, al dente, de você cozinhar com a técnica correta, ou você fazer o branqueamento, ou saltear, isso faz com que você tenha prazer de comer legumes e salada, que também eu falo assim, não tem legume e salada ruim. Existe... Doce, molenga, capenga, aqui não, né, Não, Cláudia? ninguém gosta. A gente Então, assim, gosta. quando você faz com a técnica correta, você faz pessoas comerem coisas que elas nunca tinham comido. Eu já fiz várias pessoas comerem fígado, que elas não comiam, falavam que não comiam, que não gostam, que não sei o que lá. Eu fui lá, fígado. eu fiz o fígado do jeito Você certo. consegue fazer um fígado bonito? Gente, Porque o fígado é um negócio feio. deixa comigo. Você consegue fazer um bonito? Fechado. Fígado. Aí eu quero. Essa até eu quero aprender. E aí vamos falar de anemia nesse dia, Porque né? precisa, gente, Precisa fígado voltar a é comer super fígado. importante. É super importante, tá? É barato e a gente não consome porque não sabe fazer do jeito certo. E o Davi Laranjeira vai nos ensinar, assim Olha. como Clariana tem ensinado tanta coisa boa pra gente, né? Vamos lá. Considerações finais sobre todo esse assunto que a gente trouxe, os aperitivos e depois você fala dos rótulos. Então, gente, as entradinhas servem sim pra gente estar confraternizando aí com toda a família, mas não pode se tornar o prato principal das pessoas acabarem comendo mais do que se deve ao longo da refeição. As pessoas precisam estar satisfeitas aos finais de semana e não com sensação de empachamento, né? Ou seja, coisas mais leves, mais naturais, os vegetais vão trazer mais saúde pra todos, sem dúvida alguma. Maravilha. Clariana Colasso nas redes sociais, Davi Laranjeira. Bom, aqui o que eu sempre falo nas redes sociais e minha mensagem, né? Tem até uma frase minha que é: cozinhar é transmitir amor através do alimento. É onde você está colocando o seu amor. É o que minha avó fazia, minha mãe e as pessoas que cozinham. E eu faço isso quando eu estou cozinhando. Então, por exemplo, esse final de semana que eu fiquei fazendo o pato com filé durante horas, eu estava pondo amor ali. E aquilo ali tem uma relação. Quanto aos rótulos, o que eu falo é que não tem terrorismo. Cara, se hoje o que você consegue é o tradicional e extra forte do café, é a margarina, é o que for, eu não tenho Ferrari. Mas o dia que eu tiver, eu sei que ela existe e eu vou lá comprar a Ferrari. Então, assim, 90% come isso daqui, aí uma hora ou outra você come a sua comida ali industrializada, que você gosta, que nem eu faço minha escolha do chocolate, a melhor escolha dentro do chocolate. Então, a maior parte é isso daqui, é comida de verdade, sem terrorismo com as outras, e você ler as embalagens, saber o que você está consumindo, porque isso é o mais importante. Muitas pessoas dão vários alimentos ultraprocessados para as crianças, porque as embalagens são lindas, são maravilhosas, e elas acham que está tudo certo e não está tudo certo. Então, esse é o caminho. Descascar mais, desembalar menos. Muito obrigada a vocês Eu que dois. agradeço, Muito obrigada a obrigado. você pela audiência, pelo carinho. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Não esqueça que os anjos de Deus estão te guardando o tempo todo. Eles te sustentam nas mãos. Que a gente tem um Pai Celestial que nos ama incondicionalmente. Fica com ele e até amanhã.